Lars Hultman, cobra marrom das árvores, predador invasor notório, Guam. Eles soltaram milhares de camundongos mortos para matar cobras. Cada um estava carregado com analgésicos e era lançado de helicópteros em pequenos paraquedas de papelão sobre a selva. Parece uma piada ruim, mas em Guam era real. Uma cobra invasora já havia exterminado a maior parte dos pássaros nativos. As florestas estavam ficando silenciosas, as aranhas se proliferavam e até a rede elétrica falhava porque as cobras subiam nos fios. A queda aérea deveria ser o ponto de virada, mas quando os cientistas voltaram para ver o que aconteceu, o que encontraram não mudou apenas Guam, mudou para sempre a forma como o mundo pensa sobre espécies invasoras e soluções rápidas. Uma invasão silenciosa. Muito antes dos helicópteros lançarem iscas com paraquedas nas florestas de Guam, a crise começou silenciosamente. Nos anos após a Segunda Guerra Mundial, navios de carga e voos militares moviam-se constantemente entre as ilhas do Pacífico. Escondida entre caixas e equipamentos, chegou uma passageira clandestina, a cobra marrom de árvore, nativa do norte da Austrália, Papua Nova Guiné e ilhas próximas. Era uma espécie definida pela adaptabilidade, caçava à noite, subia com facilidade e se reproduzia constantemente. Guam, sem predadores naturais de cobras e com abundantes presas, oferecia um refúgio perfeito. No início, os avistamentos eram raros, uma cobra na cerca, outra no galpão de armazenamento. Mas nas décadas de 1960 e 70, padrões começaram a surgir. Agricultores encontravam ovos desaparecidos dos galinheiros. Moradores relatavam cobras dentro dos sótãos e subestações elétricas. Biólogos começaram a suspeitar de algo sem precedentes. Um predador invasor estabelecendo-se por toda a ilha com uma velocidade impressionante. As florestas, densas, úmidas e cheias de animais presas despreparados para um caçador assim, amplificaram a vantagem da cobra. O que começou como alguns avistamentos dispersos virou uma das invasões de vida selvagem em terra mais rápidas já registradas. Ninguém ainda entendia quão transformadora essa invasão seria. As consequências se estenderiam além da vida selvagem, reformulando redes de energia, florestas e a vida diária na própria ilha. A ilha que perdeu seus pássaros. Antes das cobras, as florestas de Guam estavam vivas com o canto dos pássaros. 12 espécies nativas de aves florestais moldavam a ecologia da ilha, dispersando sementes, consumindo insetos e estabilizando o subbosque. Mas a cobra marrom de árvore era uma escaladora diferente de tudo que a ilha já havia encontrado. Movendo-se silenciosamente pelos galhos, caçava ovos, filhotes e aves adultas com eficiência devastadora. No final do século XX, 10 dessas 12 espécies haviam desaparecido da vida selvagem em Guam. O silêncio não era poético, era colapso ecológico. Sem pássaros para carregar sementes pela paisagem, muitas árvores nativas pararam de se regenerar. Estudos científicos mais tarde revelaram declínios de 60% a 90% em árvores jovens das espécies que dependiam de aves frugívoras. As florestas envelheceram sem reposição, sua futura copa enfraquecendo ano após ano. Enquanto isso, outra mudança surgiu. Sem aves para controlá-las, as populações de aranhas dispararam. Pesquisadores registraram até 40 vezes mais teias nas florestas de Guam em comparação com ilhas próximas como Saipan. Caminhar pelo subbosque significava passar por camadas cintilantes de seda, cada uma um lembrete de um sistema desequilibrado. A invasão também perturbou a vida humana. Cobras rastejando sobre linhas de energia causaram mais de 2.000 apagões em 2 décadas, custando milhões em reparos e produtividade perdida. O que antes era uma curiosidade biológica se tornou uma das invasões ecológicas mais destrutivas da história moderna. Falha das soluções tradicionais. À medida que a crise em Guam se agravava, agências lançaram uma série de intervenções. Milhares de armadilhas foram espalhadas pela ilha, cada uma com isca de camundongo. Elas funcionaram, mas apenas localmente. Os vales acidentados de Guam e seu denso dossel tornavam a cobertura total impossível, e a captura removia poucos cobras para desacelerar a invasão.
Barreiras foram erguidas para proteger instalações-chave como depósitos e aeroportos, mas a supressão em toda a ilha continuava fora de alcance. Equipes de caça noturna patrulhavam com lanternas, capturando dezenas de cobras, mas a população quase não diminuía. Repelentes químicos produziam resultados inconsistentes. Modificações no habitat, limpando a vegetação ou alterando o terreno, geravam benefícios limitados. Até tecnologias de iscas aromáticas, projetadas para atrair cobras com o cheiro da presa, proporcionavam apenas breves períodos de eficácia. Biólogos finalmente enfrentaram uma verdade desconfortável. A invasão havia alcançado uma escala em que as ferramentas convencionais de controle não podiam revertê-la. As cobras de Guam eram numerosas demais, muito espalhadas e profundamente inseridas na paisagem. A ilha corria o risco de um declínio ecológico contínuo e da possibilidade de cobras se espalharem para o Havaí e além, ameaçando ecossistemas e economias adicionais. Os pesquisadores precisavam de algo novo, um veneno que funcionasse em doses minúsculas, fosse relativamente seguro para a maioria dos outros animais e pudesse ser distribuído por amplas áreas de floresta. Essa busca os levou aos laboratórios controlados, onde começaram a testar compostos negligenciados. Entre eles havia um medicamento doméstico comum que poucos imaginavam se tornar a base de uma das estratégias de conservação mais incomuns: uma vulnerabilidade na cobra. Em testes laboratoriais, os pesquisadores notaram algo notável: as cobras árvore-marrons eram excepcionalmente sensíveis ao paracetamol. Uma cobra adulta pesando várias centenas de gramas poderia ser morta por apenas 80 miligramas, aproximadamente a quantidade contida em um único comprimido infantil de Tylenol. Mamíferos maiores, por outro lado, precisariam de doses muito maiores para alcançar toxicidade perigosa. Não era perfeito, mas foi suficiente para apontar uma solução direcionada. O desafio tornou-se a entrega. Para ser eficaz, o veneno precisava alcançar as cobras onde elas realmente caçavam, no dossel. Largar a isca no chão da floresta a exporia a porcos, gatos selvagens ou caranguejos terrestres. Os cientistas precisavam de um método que elevasse a isca até os galhos sem prejudicar outras formas de vida selvagem. Engenheiros começaram a experimentar designs leves de papelão. O objetivo era simples: garantir que cada camundongo com isca descesse lentamente, ficasse preso no dossel e permanecesse suspenso na altura em que as cobras forrageavam. Após inúmeros testes ajustando peso, aerodinâmica e velocidade de descida, surgiu uma pequena estrutura dobrável. Em voo, ela era compacta, mas uma vez liberada, abria-se como um paraquedas em forma de fita, guiando suavemente o camundongo isca até o topo das árvores. Parecia quase absurdo, um ponto de encontro entre a pesquisa moderna e a engenharia improvisada de campo. Contudo, ofereceu algo que a ilha nunca teve: uma maneira escalável de distribuir doses precisas em uma selva densa. Essa fusão de biologia e engenhosidade preparou o terreno para uma tática de conservação sem precedentes. Operação Lançamento sob tecido. Em 2013, o projeto estava pronto para implantação em campo. Helicópteros decolaram carregando caixas com camundongos mortos, cada uma contendo exatamente 80 miligramas de acetaminofeno e equipada com o sistema de paraquedas de papelão. O plano era direto e ambicioso: distribuir isca em áreas do norte de Guam onde as densidades de cobras eram mais altas. Em dezembro daquele ano, a maior operação começou. Aproximadamente 2.000 iscas foram lançadas sobre a floresta próxima à base aérea Andersen como parte de um programa de $8 milhões financiado pelos Estados Unidos. Enquanto o helicóptero circulava no alto, os pequenos paraquedas flutuavam para baixo em espirais lentas, prendendo-se nos galhos exatamente como os engenheiros haviam planejado. Era uma imagem tão incomum que a mídia global correu para reportá-la. Uma ilha moderna lançando camundongos cheios de medicamentos do céu para combater um predador invasor. O monitoramento inicial mostrou que as cobras consumiam as iscas prontamente e os óbitos em áreas tratadas aumentaram. Equipes de campo também usaram carcaças marcadas com rádio para confirmar onde as iscas caíram, quanto tempo permaneceram na copa das árvores e quais predadores tiveram acesso a elas. A operação não eliminou as cobras, mas teve sucesso em reduzir as populações locais nas zonas-alvo.
A reação pública foi mista. Conservacionistas viram inovação. Grupos de bem-estar animal argumentaram que o veneno causava sofrimento prolongado, mas os riscos ecológicos eram incontestáveis. As florestas de Guam já haviam perdido a maior parte de suas aves. Controlar o número de cobras era essencial não apenas para preservar o que restava, mas para impedir que a espécie alcançasse novas ilhas. Os limites da vitória. Apesar da engenhosidade das quedas aéreas, os especialistas sabiam que a operação não restauraria o ecossistema de Guam ao seu equilíbrio anterior. O terreno da ilha era vasto, as florestas densas e a população de cobras muito difundida para uma erradicação completa. Iscas de paracetamol eram eficazes apenas onde eram aplicadas, e seu impacto diminuía com o tempo, pois áreas não tratadas continuavam a fornecer novas cobras. Os biólogos também entendiam as limitações biológicas. As cobras castanhas arborícolas reproduzem-se constantemente, dispersam-se facilmente e exploram quase qualquer habitat. Mesmo com a supressão bem-sucedida, as populações poderiam se recuperar sem tratamentos repetidos. O sistema de queda aérea tornou-se uma ferramenta não para erradicação, mas para controle estratégico, reduzindo densidades em torno de zonas vulneráveis como aeroportos, portos e áreas de conservação. A parte surpreendente foi que, mesmo uma queda aérea de alta tecnologia e multimilionária, não era um botão mágico de reinicialização. Era apenas mais uma ferramenta em uma luta longa e exaustiva. Ainda assim, o projeto ofereceu um insight crítico. Mostrou que venenos direcionados, entregues com precisão e com risco relativamente baixo para outros animais, poderiam realmente mudar a forma como as invasões ocorrem. Também ressaltou a necessidade de vigilância constante. A maior ameaça não era a população atual de Guam, mas a possibilidade de cobras escaparem para novas ilhas. Evitar esse desfecho exigia pesquisa contínua, medidas de contenção e a disposição de inovar em escalas raramente tentadas na conservação. A Batalha de Guam tornou-se um compromisso de longo prazo em vez de uma vitória dramática única, mostrando tanto o que a conservação moderna pode fazer, quanto o que ela não pode. O que Guam ensinou ao mundo. A luta de Guam se tornou um estudo de caso para o planeta. Destacou como um único predador invasor pode desestruturar ecossistemas, afetar economias e silenciar paisagens inteiras. Também mostrou que soluções não convencionais, mesmo aquelas que parecem improváveis, podem produzir benefícios ecológicos reais quando fundamentadas em dados sólidos e engenharia cuidadosa. Em outros lugares, a erradicação teve sucesso onde as condições eram diferentes. No atol de Palmyra, campanhas aéreas de rodenticida eliminaram dezenas de milhares de ratos invasores, permitindo que aves marinhas retornassem. Nas Ilhas Galápagos, uma queda de isca de 22 toneladas na ilha Pinzon eliminou ratos e possibilitou que filhotes de tartarugas gigantes surgissem naturalmente pela primeira vez em um século. Essas vitórias demonstraram o que é possível em ilhas menores ou mais isoladas. Guam, maior e mais populada, apresentou um desafio diferente. A erradicação completa não era alcançável, mas a supressão era possível. E as lições aprendidas ali agora moldam o manejo de espécies invasoras em todo o Pacífico, lembrando os pesquisadores de que a inovação frequentemente começa nas bordas do imaginável. O experimento de Guam provou que salvar um ecossistema às vezes significa usar soluções que ninguém espera. A batalha não acabou, mas as lições dessa pequena ilha já estão mudando a forma como combatemos invasões ao redor do mundo. Se você quer histórias mais profundas sobre como a ciência resiste à extinção, inscreva-se e fique conosco para o próximo capítulo.